Bom, não sei se todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora que a PEC número 23, que é aquela que trata do parcelamento dos precatórios, foi aprovada numa comissão da Câmara dos Deputados ontem à noite, tá? Essa PEC ela trata não só do parcelamento de precatórios, já vou explicar o que é e por que o parcelamento de precatórios atinge, sim, militares e pensionistas, e é por isso que esse vídeo está aqui no canal. Atinge militares, atinge pensionistas, atinge aposentados do INSS, servidores, qualquer pessoa que ajuiza uma ação contra a fazenda pública, contra o seu estado, contra a União, contra uma autarquia. A forma de pagamento da fazenda pública, a forma que a União paga, se eu ingressar com uma ação de algum direito que eu tenho meu preterido na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, o réu é a União Federal. A União Federal, ela é fazenda pública e a fazenda pública paga as suas dívidas, os seus débitos judiciais através do precatório. O precatório está previsto na Constituição Federal, no artigo 100 da Constituição Federal, e o que está sendo proposto agora é uma modificação nos limites dos pagamentos e viabilizando o parcelamento dos precatórios que já estavam prontos para serem pagos, por exemplo, no ano que vem. Então essa nova regra, essas novas regras, porque esse texto está crescendo, está inchando esse texto da PEC número 23, ela propõe, primeiro, não pagar todos os precatórios previstos para o ano que vem, 2022, que eram aproximadamente 89 bilhões de valores a serem pagos, determinados pela Justiça, incluídos no orçamento do ano que vem. Depois já estava tudo pronto, reconhecido, não só na esfera judicial, mas já estava previsto em orçamento para o ano que vem. Vem o nosso Congresso e modifica completamente a regra dos precatórios para disponibilizar o orçamento. E eu não vou entrar daí no mérito do Auxílio Brasil e a necessidade que existe do Auxílio Brasil. Não estou dizendo que não tem, e tem, reconheço sim. Acontece que além do Auxílio Brasil, além do que vai ser gasto com o Auxílio Brasil e que é necessário, nós estamos vendo tudo o que aconteceu com a pandemia, eu trago isso reiteradamente aqui no canal, se atingiu pensionistas, imagine muitas outras pessoas que estão desempregadas, que não tiveram a possibilidade de se socorrer de forma nenhuma. Então, é necessário? Sim, é. Acontece que além do que vai ser destinado ao Auxílio Brasil, existem mais alguns bilhões de reais que vão ser, digamos, desviados dos precatórios para outras atividades, como, por exemplo, emendas parlamentares e outros assuntos que não são Auxílio Brasil, tá? Então, eu queria trazer essa aqui, só deixa eu acertar isso aqui que não tá bom. Trazer essa questão para vocês aqui. E aí, para quem quer entender, as pessoas me perguntam, mas eu tenho precatório, já fiz um outro vídeo sobre isso, as pessoas ficaram me perguntando, olha só, quem tem precatório é quem ingressou com alguma ação judicial contra a Fazenda Pública, contra o seu estado, contra o seu município, contra a União, e aí tem algum valor a receber, alguma diferença de férias, alguma licença especial, alguma promoção que havia sido preterido e aí teve direito a essa promoção, retroagiu 2, 3, 4 anos. Essa pessoa, militar, pensionista, ou de repente algum aposentado do INSS, um servidor, ele vai fazer o seguinte, primeiro ele é preterido, primeiro ele tem o seu direito não reconhecido pelo INSS, não reconhecido pela Marinha, não reconhecido pela Aeronáutica, não reconhecido por algum outro órgão público ou alguma autarquia, o INSS, por exemplo. Depois que ele é preterido, ele não é reconhecido, depois que se passam anos com o servidor, o militar, a pensionista, dessa forma ela se esgota a via administrativa ou esgota os seus recursos, a sua paciência, ela ingressa judicialmente e passa por toda aquela batalha que é a ação judicial, processo judicial, com pedido de tutela, sem tutela,
tem a tutela negada, agrava, aí ganha ou perde, tem a sentença de primeira instância, apela, tendo essa sentença apelada, vai ter mais adiante a decisão de segunda instância, aí às vezes a União recorre, ou o outro órgão, né, também recorre e tem que levar isso para as instâncias excepcionais, eu estou falando de STJ, STF, um processo judicial aí que talvez dure 3, 4, 5 anos, tá? Depois que a pessoa tem esse seu direito reconhecido, lá no final, quando ela consegue chegar no tão sonhado trânsito em julgado, ela tem que correr com o seu processo e fazer que o processo chegue até 1º de julho, porque esse prazo está na Constituição, lá no artigo 100, tem que fazer que o seu processo chegue até 1º de julho no órgão que vai pagar, tem que fazer entrar no orçamento da União até 1º de julho. Eu trabalhei no setor de precatórios também, quando eu era estagiário, com 18 anos, nos precatórios do Rio Grande do Sul, chegava 30 de junho e eram pilhas e pilhas de processos formando expedientes administrativos de precatórios, porque o prazo está na Constituição e tem que entrar até 1º de julho para ser pago no ano seguinte. E então, se o processo entrar no dia 2 de julho, ele já não é pago no ano seguinte, ele é pago no outro ano. Então, em vez da pessoa esperar 1 ano e meio, ela vai esperar 2 anos e meio depois que o processo chegou lá. Se ele chegou dia 2 de julho de 2021, o órgão vai ter até 31 de dezembro de 2023 para pagamento desse precatório. Tá? Então, já é assim, já é demorado, já é moroso, e agora, por exemplo, os precatórios estavam previstos para o ano de 2022, com o trânsito julgado, incluídos em orçamento, prontos para pagar. De acordo com essa PEC aqui, não haverá o pagamento integral dos 89 bilhões de precatórios previstos, serão pagos apenas 40 bilhões e meio e o restante será parcelado. E nos artigos que estão aqui, eu vi mais de uma versão da PEC 23, as primeiras versões falavam assim, não, quando houver um precatório muito grande, a gente paga só 15% dele, e aí divide em parcelas iguais de 15% e tal. Esse foi um texto original que já nem tá mais, mas foi uma das formas que se pensou. E aí era uma coisa muito específica para um precatório grande. E aí eles iam lá no ADCT e diziam assim, bom, enquanto estivermos nessa forma, colocavam uma justificativa e diziam assim, então até 2029 todos os precatórios vão ser pagos na forma do artigo tal, que era esse artigo que dizia que os precatórios seriam parcelados. Então essa foi uma das formas de viabilizar parcelamento de precatório. Agora tem uma outra que foi um texto substitutivo, que foi o que passou ontem, que dizia que limita a emissão dos precatórios no teto de gastos previsto lá em 2016, que é um valor que foi gasto lá em 2016 e coloca o pagamento de precatórios num regime de uma emenda constitucional prevista também lá em 2016, que é permitir esse parcelamento em até mais 15 anos. Tá? Então, se me perguntarem a minha opinião sobre isso, eu vou dizer, é uma verdadeira piada que estão fazendo com credores de precatórios, né? Estou falando de servidores, estou falando de INSS, aposentados do INSS, também militares, pensionistas, que são as pessoas com quem eu mais trabalho, né? Então, esse é o meu pensamento e meu posicionamento com relação à PEC número 23 dessa emenda constitucional. E está passando, né? Está passando rapidamente. Ontem à noite foi votada na comissão, agora ela deve seguir para plenário. E é uma emenda constitucional. Ela não depende de qualquer quórum, né? Ela precisa de 2/3 na Câmara, mais os 2/3 no Senado para que ela seja aprovada. Na Câmara, por exemplo, são 308 votos por 2 vezes. Mas do jeito que as coisas estão indo, eu acredito que ela vai acabar sendo aprovada. E aí, muitos dos militares e muitas das pensionistas e muitos aposentados do INSS, não são só as pessoas, são quaisquer outras pessoas. Se eu tenho, por exemplo, alguém que sofreu um acidente de carro
porque determinado veículo passou em uma rua que deveria estar asfaltada e não estava. A pessoa pode ingressar com uma ação judicial contra aquela autarquia responsável pela manutenção daquelas estradas. Lá no Rio Grande do Sul existia o DAER. O DAER era um grande pagador de precatórios da época que eu trabalhei nos precatórios do Rio Grande do Sul, exatamente por essa questão de manutenção, por exemplo, das estradas. Eu estou trazendo a questão dos militares, das pensionistas, do INSS, porque é o público que eu tenho trabalhado mais e que eu trabalho agora, né? Mas a questão dos precatórios abrange muito mais gente, porque se refere não só aos precatórios da União, mas a todos os precatórios de todos os entes públicos e ainda algumas autarquias e fundações, tá? Então, deixe aqui seu comentário, diga o que você pensa sobre os precatórios, sobre essa PEC 23. Dê uma olhada lá, proposta de emenda constitucional número 23 de 2021, tá? No site da Câmara você consegue acessar. Eu vou até deixar o link aqui para vocês, tá bom? Deixe seu comentário aqui. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Não facilitem com o Covid-19, a coisa parece estar se encaminhando para o final agora, graças a Deus, mas não é hora de flexibilizar, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, um bom final de semana e até o próximo vídeo.